Vida Nova 2! Já voltou mais um bloco do Dedo de Prosa. No intervalo é pra gente rir e a gente contar as histórias aqui, viu? Daqui a pouquinho, Lúcio Omar de Melo, técnico do INSS, tá aqui conosco. Alegria quando ele veio aqui ali, ó, tá contando os casos aqui. Ei, Lúcio Omar, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. É bom ter você aqui, que a gente fica ainda mais feliz, viu? Ah, obrigado. Eu também fico muito feliz de participar. Eu gosto mais do programa. Quando eu venho, eu me divirto muito. Ei, coisa boa. Nós vamos falar hoje de aposentadoria por invalidez. Daqui a pouquinho você vai saber tudo com o técnico do INSS que está aqui conosco. E o Vida Nova 2, do bairro Camargos, aqui de Belo Horizonte. Olha a turma aí, ó. Vem cá, senhora, vem cá, senhora. Aliás, manda um zap para nós aí, enquanto isso, ó. Você põe aí no seu telefone aí, ó, 31, que é o DDD de Belo Horizonte, vai aparecer aqui, ó. Ah, não, vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. 31 99123 5341. Roubei uma comadre ali. Vem cá, comadre. Vamos ali comigo. Aqui, comadre. Senta aqui para você conversar comigo um pouquinho. Aí, alto. Senta no fogão aqui, então, ó. Aí, senta no fogão. Não, tá quente, mas é só sentar mais para cá, assim. Deixa eu limpar aí para sentar. Como é que é o nome? Ai, nunca limpou o fogão. Cala a boca, sua Joana. Só porque a senhora Senta aí, vai minha sentar e tá limpando o fogão hoje. Isso. Como é que a senhora chama? Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Calbi Peixoto. Todo mundo deve cantar isso pra senhora, né? Não, aí, a professora nossa lá, de dança. Todo dia assim. É, Chega com a música do Calbi. é. A senhora nasceu aonde? Rio Casca. Em Rio Casca. E quanto tempo a senhora mora aqui? 51 anos. Ó, foi ontem, hein? E por que a senhora é tão sem juízo? Porque a Célia diz que é todo mundo sem juízo, é ela que é a juizada da turma. Ela juizada? Ah, não é não? Ah, só Deus é que sabe. Olha! Faça ideia quando entra no ônibus para vir para cá, que fuxico que deve ser, em Conceição. Ué, falou mal de nós temos que falar também. Oh. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você está vivendo bem a terceira idade? Graças a Deus. Por que você está vivendo bem a terceira idade? Uma família. É? Nós lá somos uma família, unidos. Que bacana. Faz muitas atividades? Fazemos, conto piadas. Eita. Adoro. Você é boa de piada? Ih, adoro piada. Ó, dona Anicinha. Se a senhora prosear com ela, então. Ô, gente, mas eu chamei a Conceição aqui especialmente para dizer o seguinte. Eu recebi uma carta aqui da Rita Auxiliadora. A Rita escreveu aqui, pediu a filha dela, né? A sobrinha, a filha dela. A filha dela, ela é conhecida como Doura. Rita Auxiliadora dos Santos, mas conhecida como Doura. Tem 69 anos, é natural de Aricanduva, lá numa cidade perto de Capelinha, que é a minha terra. E aí ela foi babá dos filhos do seu Bulé Pimenta, seu Manuel Pimenta de Figueiredo, saudoso, casal, dona Matilde Pimenta, vizinhos da minha família lá em Capelinha, muitos anos atrás. Ela foi babá do Renato e do Ronaldo, que é o Gui, nossos amigos lá, criados juntos lá, a família criada, sabia disso? E ela disse que quando levava o bolo pro menino, você ia e tomava o bolo dele. Era eu, não, era o irmão meu mais velho. Você. Era o Jairo, o meu irmão mais velho. Eu era contemporâneo dos irmãos desse aqui, ó. Que, inclusive, ela ia mandar fazer um bolo para trazer para você, mas não deu. Mas era o outro irmão meu que roubava o bolo. Eles pegavam aqui tanto de bolo. Quando mãe e a dona Matilde estava fazendo o bolo lá, eles pegavam os bolos e saíam dirigindo para a rua fora e comendo o bolo. Você desamarrava o tênis deles? É eles mesmo. Eu era quietinho, eu era um santo naquela época. Ah, ela disse que era você. Fazia aquele tanto de bolo assim, ó, e eles pegavam o bolo e saíam para fora, para a rua fora, correndo, dirigindo o bolo assim, buzinando. Bibi, bibi. Aí na frente. Aí quando estava parado no sinal de trânsito, dava mordida no bolo, ia comendo o bolo, até acabar. É, mas era desse jeito. Que ela calçava o sapato nos meninos e ele desamarrava o sapato. Pois é, não era eu não, era o irmão meu. Aí menino encapiteado ele, viu? Ó, manda um abração lá para Dora, escreveu a cartinha aqui, não vou ler toda porque é uma carta que conta muita história aqui, mais extensa, e o nosso tempo aqui é curtinho, mas com muito carinho quero mandar um abraço para Dora, uma figura maravilhosa, não é? A gente lembra com saudade dessa infância, aproveitar também e mandar um abraço para toda a família do seu Bulé, da dona Matilde, vizinhos inesquecíveis de todos nós lá em Capelinha, Marine, Marise, toda aquela família linda, né? Nós crescemos juntos, as gerações cresceram juntas lá em Capelinha, família e irmã. E manda um abraço lá para a Dora, tenho certeza que a turma lá em Capelinha está assistindo e vai lembrar com saudade disso, viu, dona Conceição? E ela não perde um programa seu.
Um abraço para ela. Ela mora lá no Camargos? Camargos. Que bacana. Tem que vir aqui depois, viu, Dora? Beijo para você. Beijo, Conceição. É lá de Rio Casca. Nós dançamos, você lembra? A Isé, você viu? Nós caímos na folia, não foi? Sim. Deixa eu contar para você, meu amigo, minha amiga, você aí que toma medicamento todo dia. Te contar como você vai economizar, mas muito mesmo, na hora de comprar o seu genérico. É o seguinte, Araújo inventou um jeito totalmente novo para você comprar medicamento genérico pagando muito mais barato. A partir de agora, a tampinha da caixa do seu medicamento genérico vale dinheiro na Araújo. É sério, você pega a embalagem do genérico que tem em casa, corta a tampinha da caixa e leva em qualquer loja da Araújo. Aí é só você apresentar a tampinha para ganhar na hora um descontão. Só Araújo, para inventar essa, vai ter gente revirando, né? Aliás, já tem, né? Dona Nicinha revirando o armário lá, já encontrou um tanto de embalagem de genérico para comprar barato lá na Araújo. Leva a sua tampinha na Araújo e aproveita o descontão. Aproveite esse descontão, porque genérico barato Araújo tem, é ou não é? É isso aí. Bom demais. Ô, Lúcio Omar de Melo, me conta uma coisa aqui, Lúcio Omar. Hoje nós vamos falar de aposentadoria por invalidez. Quem é que tem direito a essa aposentadoria por invalidez? Bom, a aposentadoria por invalidez ela é concedida às pessoas que são acometidas de uma doença que, via de regra, antes de se aposentarem por invalidez, elas tiveram um período de afastamento, né, por incapacidade ao trabalho. Então, além da pessoa estar doente, ela precisa estar incapacitada para o exercício da atividade que ela exerce. Quando essa incapacidade é temporária, paga-se o auxílio-doença. Terminado esse período da incapacidade, a pessoa volta ao trabalho. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, essa incapacidade ela se torna permanente. Não é definitiva, mas ela se torna permanente. Nesse momento, a perícia médica do INSS, através, né, do ato médico pericial, eles sugerem a transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O segurado, nesse caso, tem que estar pagando o INSS ou não precisa? Sim. Se ele não estiver pagando por ocasião do afastamento dele, ele tem que estar naquele chamado período de graça. Ou seja, ele estava contribuindo para o INSS, por exemplo, ficou desempregado, né? E o INSS, a legislação de beneficiária, ela prevê um período chamado período de graça, que é aqueles 12 meses que se sucedem, que ele continua tendo guardados os mesmos direitos se eventualmente a incapacidade recair nesse chamado período de graça. Então, ainda assim, o cidadão pode requerer o auxílio-doença e essa auxílio-doença pode ser, sim, transformada em aposentadoria por invalidez. E essa avaliação, como é que vocês fazem lá no INSS, essa avaliação? Tem uma parte que é administrativa, né, que é a questão da confirmação da qualidade de segurado, a questão da carência. O que é carência? É o número mínimo de contribuições mensais para ter direito ao benefício. No caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, via de regra, são 12 meses de carência. Como um plano de saúde, a pessoa, quando ela ingressa, né, ela precisa pagar alguns meses para passar a ter direito em algumas coisas lá no plano de saúde. Com o INSS é a mesma coisa, né? Então, a carência para esse tipo de benefício são 12 meses de contribuição, mas existem algumas exceções. Algumas poucas doenças muito graves, elas isentam dessas 12 meses de contribuição. Né? São as chamadas doenças mais graves. Agora, para eu entender ainda mais isso aqui, essa aposentadoria por invalidez, depois de feita essa avaliação, ela, em alguns casos, é para o resto da vida? Na verdade, nós chamamos de permanente, não é o resto da vida, porque a própria legislação determina que a cada 2 anos seja feita uma nova perícia. O INSS, ao longo dos últimos anos, teve muita dificuldade em fazer valer esse dispositivo legal. Mas, ultimamente, há cerca de um ano e meio, né, o INSS intensificou uma ação convocando muita gente que já não era convocada há muitos anos para fazer essa perícia nova. E, em alguns casos, esses benefícios estão sendo cessados. Por quê? Porque o médico perito entendeu, né, que havia cessado a incapacidade mesmo daqueles que já estavam aposentados por invalidez. Existe algum caso, ou já existiu algum caso, em que a pessoa recebeu
esse benefício, né, por invalidez, e a pessoa mesma foi lá no INSS e falou, olha, eu não preciso mais? Já teve isso? Eventualmente acontece. Tá? Inclusive, dentro da própria legislação, é permitido que ele peça uma alta antecipada. No caso, por exemplo, de um auxílio-doença, ou mesmo numa aposentadoria por invalidez, às vezes ele tem interesse em voltar a trabalhar, né, com carteira assinada ou mesmo em outra forma de vínculo, né, com a Previdência, e ele precisa, primeiro, solicitar a cessação do benefício, porque a pessoa que recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele está proibido de exercer qualquer atividade sujeita, né, abrangida pelo regime geral de Previdência Social, que é aquelas pessoas que contribuem para o INSS. Né? Então, assim, eventualmente acontece sim, as pessoas solicitar uma alta antecipada, ou mesmo pedir para acessar a aposentadoria por invalidez, aí é claro que o médico perito do INSS vai avaliar o quadro geral. E algumas vezes o próprio INSS nega esse direito de voltar a trabalhar, porque dependendo da situação, a pessoa, o médico perito não pode assumir o risco de autorizar alguém a voltar a trabalhar sem mínimas condições. Né? Lúcio Omar de Mello, técnico do INSS de Minas Gerais, aqui conosco, falando da aposentadoria por invalidez. Daqui a pouquinho a gente continua. Ele trouxe uma imagem para mostrar. Sim, não é? Daqui a pouquinho a gente continua a prosa com ele aqui. E você não saia daí, o Brasil inteiro ligado no Dedo de Prosa da TV Horizonte para todo o Brasil de Minas Gerais. Em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta